Olá! Esta é a segunda parte do especial sobre os 50 anos da legalidade. Você vai ver neste programa entrevistas que vão contar um pouco mais sobre esse movimento político popular que alterou a história do Brasil. Nessa edição, você confere duas entrevistas. Uma delas é com a jornalista Johnny Kuhn, que escreveu um livro sobre Brizola e a legalidade. Nós conversamos também com Carlos Bastos. Ele cobriu o movimento como repórter para o jornal Última Hora. O Brasil amanheceu no dia 25 de agosto de 1961, surpreendido com a renúncia do presidente Jânio Quadros. Ele que estava há 7 meses no comando do país. Ao longo do dia, que era uma sexta-feira, veio um comunicado dos ministros militares, o ministro da Guerra, o ministro da Marinha e o ministro da Aeronáutica, de que eram contrários à posse do vice-presidente João Goulart. A Constituição deixava claro, na ausência do presidente, quem deveria substituí-lo era o vice. E os militares não queriam essa posse. Então, logo soube dessa posição dos militares, o então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, montou uma estratégia, uma mobilização dos gaúchos para garantir a posse de Jango. O nome dessa campanha virou Legalidade, justamente porque era em defesa da Constituição. E talvez um dos principais lances dele foi a encampação de uma emissora de rádio, a Rádio Guaíba. Ele requisitou os equipamentos e o cristal transmissor e montou um estúdio, um dos porões do Palácio Piratini, onde ele passou a se comunicar com os gaúchos. E a cada dia que passava, em meio à crise, mais gente se aproximava da Praça da Matriz, todos em defesa da posse de João Goulart. Johnny Kuhn conheceu Leonel Brizola ao fazer uma matéria sobre os 20 anos da volta dele do exílio. Um outro momento da jornalista com o político foi nos 40 anos da legalidade. Ela recebeu a tarefa de falar com ele sobre esse movimento. Conversamos por 2 dias, ele reconstituiu passo a passo o que tinha sido aqueles momentos da legalidade em 1961. E o interessante é que, enquanto a gente fazia a entrevista, eu tinha o meu gravador na mesa e ele colocou um gravador na mesa também. E uma coisa eu não entendi, mas por que o senhor está com um gravador, porque eu quero ver se vai sair muito, você vai ser fiel ao que eu estou dizendo. Tudo bem. Quando encerrou a entrevista, desliguei meu gravador, ele desligou o dele. E na época ainda eram umas fitas cassete, Ele pegou e disse assim, aqui está meu depoimento mais completo que eu fiz até hoje sobre a legalidade. E foi interessante, porque mais adiante, eu encontrei essas fitas no apartamento, mas acho que esse é um episódio que a gente pode falar mais adiante. Carlos Bastos cobriu o movimento como jornalista de dentro do Palácio Piratini e lembra da força que a legalidade teve aqui no Rio Grande do Sul. Um desses episódios foi aquele pronunciamento do Brizola na manhã do dia 28, quando ele denuncia a ordem que veio para o Terceiro Exército para mandar a base aérea, se necessário fosse, bombardear o palácio se continuasse a resistência do governador Brizola. Dado que até me comove quando eu faço referência a ele, é que a partir do momento do funcionamento da rede da legalidade, sempre tinha uma média de 5.000 pessoas de frente ao palácio, de manhã, de tarde, de noite, a qualquer hora. Tinha uma média de 5.000 pessoas. E era o que tinha quando o Brizola começou aquele pronunciamento dele. Quando terminou o pronunciamento, 50 minutos depois, ele começou o pronunciamento às 11h08, então ele terminou faltando 2 minutos para o meio-dia, aquele pronunciamento. Tinha 50.000 pessoas na frente do palácio. O governador dizendo que o palácio estava sendo ameaçado de bombardeio, e a prova da politização e do civismo do povo do Rio Grande do Sul é que meia hora depois tinha 50.000 pessoas na frente do palácio, quer dizer, estavam ali para defender a legalidade. Isso é um dado que me impressionou muito. Após a morte de Brizola, Johnny teve acesso a um arquivo com dados sobre o político. Entrei em contato com o filho do meio dele, João e que sabia do meu interesse. O pai dele já tinha comentado sobre o interesse
de eu ter acesso a esses arquivos e permitiu que eu pesquisasse. Johnny pôde então revelar um pouco da personalidade de Brizola. Uma pessoa que tinha muito orgulho do que fez. Né? Ele sabe que aquele movimento que ele armou em 61 foi um lance ousado dele. Ele foi muito mais ágil, muito mais rápido que os militares aqui no Rio Grande do Sul. E ele sabia disso. Só que ao Congresso aprovar uma emenda à Constituição instituindo o parlamentarismo, ou seja, tirando poderes do João Goulart e dando poderes para o Congresso, isso para ele foi uma página de bronze, quer dizer, não terminou com a página de ouro, que era o Jango assumir a presidência com plenos poderes. Então aquilo ali foi a história, ele deu de bandeja uma grande oportunidade que se transformou numa página de bronze. Para o jornalista Carlos Bastos, ter participado desse movimento é motivo de orgulho. É interessante você estar revivendo tudo isso, sendo que isso está sendo dado uma importância legítima pelo governo do Estado e pela Assembleia Legislativa e por todos os setores da sociedade rio-grandense para a importância que foi esse movimento na história do Rio Grande do Sul. No próximo Itaú, você confere uma entrevista com Ricardo Chaves. Ele é filho do assessor de Brizola na época da legalidade. E se você quiser assistir nossos outros programas, é só acessar nosso link no site do Portal de Jornalismo. Tchau!